Oi pessoal, tudo bem com vocês? Uma ótima semana para todos. Hoje eu estou aqui numa condição diferenciada. Gostaria de fazer uma conversa com vocês, uma abordagem de humanização, de educação física, conversando sobre a sua saúde, a minha saúde, a nossa saúde e o Covid. Então, para isso, a gente vai trabalhar dentro de uma situação. Imagine você, colega aqui do nosso hospital, né, que chegou, sentou aí no seu trabalho, começou a sentir uma enxaqueca, uma dor de cabeça terrível. E aí passaram-se mais ou menos umas 2 horas, começa a escorrer o seu nariz, você começa a ter aquela vontade de tossir, aí você olha para um lado, para o outro, e fala assim, meu Deus, será que isso é Covid ou não é? Se tiver um coleguinha do seu lado, você der uma tossida, você piscar, ele já está a 10 metros de distância de você, te dando, oi, tudo bem? Fez o teste do Covid? Vai lá no SANSP saber se você está com Covid ou não. Né? Aí o que acontece? Vai lá. Né? E eu tenho observado o SANSP tem recebido muito bem os funcionários, recebe, acolhe. Os médicos estão muito bem preparados, desde a recepção até o exame final. Todos que te olham como um colega que está ali necessitando de ajuda. E você com aquele medo, né? Começa a suar as mãos, a ansiedade. Como será que eu tô? Será que eu não tô? Será que eu peguei disso? Eu peguei de alguém? Aí você começa a encabular aqui dentro. Será de quem que eu peguei isso? Ah, foi daquela colega. Ela veio trabalhar com Covid. Será que ela sabia? Ela não sabia? Não interessa, passou para todo mundo, contaminou aqui, contaminou ali, né? Isso vai fazendo do ambiente do trabalho algo muito ruim. Então a gente precisa ficar atento a isso, nos cuidar, fazer todas as recomendações da saúde, que é lavar as mãos, né? Usar o álcool gel, álcool 70, usar máscara, né? Tomar todos os cuidados recomendados, fazer a nossa parte. Se a gente fizer a nossa parte, a gente vai estar tranquilo. O que acontecer depois disso, a gente não sabe. Agora, é importante manter a nossa saúde. De que forma? Quando a gente fala de saúde é o estado completo, né, e equilibrado do bem-estar físico, mental, social, incluindo o espiritual, e não somente a ausência de doença. Quando fala assim, ausência de doença, não tem doença nenhuma, sou super saudável. Será? Você tem boa alimentação? Você tem bons hábitos de saúde? Você pratica atividade física? Você tem algum vício? Tabagista? Etilista? Você cuida realmente da sua saúde? Você procura se alimentar bem todos os dias, fazer todas as refeições? Não ficar aí se enchendo de salgado frito, de refrigerante. Então, se você tem esse cuidado, meu querido, ok. Agora, tem aqueles que têm uma doença, têm um câncer, têm uma fibromialgia e são considerados saudáveis. Por quê? Porque têm bons hábitos de vida, que se cuidam, que praticam uma atividade física regular, né? Eu busquei alguns artigos aqui, que vou até colocar aí para vocês, para quem tiver interesse, né, de revisões que falam sobre atividade física ou educação física regular, né? É uma janela para o Covid, por exemplo, favorece o Covid, né, a você ter o Covid, ou favorece a você se proteger contra o Covid, né? Lógico que é um artigo de revisão, vocês podem buscar aí vários, né? Tem na Tielo, onde vocês quiserem procurar, mas eu vou deixar um aqui que eu achei bem interessante de uma revisão, né? E a recomendação que o professor faz, né? Professor doutor, nessa área como estudioso, é que a gente mantenha sempre os nossos níveis cardiorrespiratório, por exemplo, em dia. O que significa isso? Nós temos atividades físicas consideradas aeróbicas e atividades físicas consideradas anaeróbias. As atividades físicas consideradas aeróbias são aquelas que desenvolvem o nosso sistema cardiorrespiratório. O que significa isso?
significa que, na prática, vou falar na prática, se você tiver aqui, por exemplo, pegar um ônibus e ele tiver no ponto e você estiver atrasado, se você correr, você consegue pegar esse ônibus e manter, né, sem hiperventilar, sem ter um desgaste muito grande físico, né? Se você estiver passando na rua, soltar um cachorro, o cachorro correr atrás de você e você tiver um condicionamento cardiorrespiratório, você vai conseguir correr desse cachorro com facilidade. Olha só, está te ajudando em alguma coisa, né? Então esse é o sistema cardiorrespiratório, você desenvolve com atividades aeróbias. Essas atividades, elas são classificadas em ter uma intensidade leve a moderada e uma duração maior. Essas atividades anaeróbias são picos que você não consegue manter por muito tempo essa atividade. Então ela é caracterizada por ter uma intensidade muito alta e ter uma duração menor. E ela geralmente ela é treinada com intervalos, porque você precisa de ter recuperação. Senão você não consegue manter essa atividade. Seu sistema metabólico não repõe a energia necessária para manter a atividade anaeróbica se não tiver esses intervalos. Então, o que é mais recomendado a gente fazer? As duas coisas. Porém, a atividade anaeróbica, ela te dá um estresse muito grande, porque precisa de um tempo de recuperação. Quanto mais intensa a atividade, maior é essa recuperação. E essa recuperação, ela demanda um gasto metabólico, energético. Isso pode acontecer em uma parte do seu sistema imunológico no momento da recuperação. Então, ou seja, será que você mantendo atividades muito intensas, isso aí facilitaria para você ter um Covid, por exemplo, com mais facilidade ou aumentar os sintomas? Fica a pergunta no ar. Se vocês quiserem ler esse artigo por curiosidade, eu achei muito interessante. Porém, por outro lado, né, com essa pandemia, as pessoas fizeram menos atividade física, porque as academias ficaram fechadas. Muitos moram em apartamentos muito pequenos e não dá para fazer aquela atividade. Foi proibido até em áreas comuns de condomínio que as pessoas fizessem caminhada ou usassem a própria academia do condomínio. Então ficou um pouco difícil das pessoas praticarem atividade física. E qual a consequência disso? Muitos perderam seus condicionamentos cardiorrespiratórios, perderam massa muscular porque não conseguiram manter. Então, qual que é a nossa recomendação do nível de saúde, né? Não praticar atividades muito intensas nesse momento, mas manter a atividade cardiorrespiratória. Agora, nesse momento, na fase amarela, pelo menos aqui em Ribeirão Preto, é possível fazer, então mantenha essa fase, mantenha-se longe de níveis de estresse. Se você foi, meu querido, lá no SANSP, pegou o seu exame, até você pegar, você quer morrer, né, de tanta ansiedade, então não morra antes da hora, viu? Porque isso, gente, é uma questão que todos nós vamos, né, nós temos, a nossa vida é finita, ela vai terminar em algum momento, certo? Que não seja agora, né? Mas enquanto nós estamos vivos, vamos viver. Viver como? Viver com tolerância, viver com paciência. Se o seu colega foi diagnosticado, lá, ele diagnosticou, nossa, ele pegou na porta, não fica com essa coisa assim, olhando para a pessoa como se ela fosse leprosa na época de Jesus. Isso é muito ruim, isso dá uma sensação muito ruim no colega, nas pessoas, né? Se coloque no lugar dele com empatia, com paciência, né? Nós estamos, na verdade, atravessando uma fase onde nós temos inúmeras oportunidades de exercitar as nossas virtudes, né? Quando a gente fala de humanização, o que é humanizar? O que seria um ambiente humanizado e um ambiente não humanizado? O humanizar traz questões positivas em todos os aspectos, para o nosso ambiente, para os nossos relacionamentos, dentro do trabalho, na nossa família, em todas as questões, né? Mais positivo, né? Porque o lado humano tem um lado positivo e um lado negativo. Então a gente aborda, quando fala de humanização, é o olhar com compaixão para você, para o seu colega, né? Inclusive o SANSP lançou uma cartilha muito interessante sobre isso,
é muito legal, distribuiu pelo e-mail do HC para todos os funcionários. Então, acho muito interessante, acho que uma das pessoas que fizeram essa cartilha foi a Marcela Abdala, então achei muito bacana. Se vocês quiserem, dê uma olhadinha lá, são vários passos dessa cartilha, né, como reconhecer as sensações, emoções negativas, cuide-se, faça algo que goste, crie distrações. Você ouve, sempre fica em casa, né, mas está trabalhando dentro do hospital, o que eu faço, né? Você é um profissional de saúde, nós somos profissionais de saúde, as pessoas precisam da gente, né? E se a gente precisasse de um profissional de saúde e ele não estivesse aqui para nos atender, estivesse em casa, porque estamos no meio de uma pandemia, é agora que eles precisam de nós. Então é a oportunidade que a gente tem de ajudar o próximo, de exercitar nosso trabalho com dedicação, com carinho, sem esse preconceito, né? Com profissionalismo e também com humanização, com esse olhar tão importante para todos nós.